A paz do seu irmão, paz do seu irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre um verso do capítulo 20 de Salmos, que ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que eu trago para hoje é sobre confiança. Aonde você está ou em quem você está colocando a sua confiança. O salmista, lá pelo século X antes do nascimento de Cristo, ele vem apresentando que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas ele diz, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A mente e o coração daqueles que confiam em carros e que confiam em cavalos não é a mesma mente daqueles que fazem menção do nome do Senhor. Então existe aqui três grupos daqueles que confiam. O primeiro grupo é aqueles que confiam em carros. O outro grupo é aqueles que confiam em cavalos. E o outro é aquele que confia e faz menção do nome do Senhor nosso Deus. E a pergunta que eu te faço, a pergunta é de fato que não quer calar. Qual destes grupos você acha que prevalece diante da adversidade? Você acha que aqueles que têm muitos cavalos, aqueles que têm muitos carros, ou aqueles que confiam no Senhor? Você decide qual destes grupos você quer estar. Quando o salmista vai dizer que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, significa dizer que a mente e o coração deles está depositado ou está confiando em alguém que pode falhar em determinada situação. A adversidade, a tribulação e as provas que às vezes vêm sobre nós, elas são vencíveis, contanto que Deus esteja sendo mencionado. No entanto, aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, a quem eles invocarão no dia da angústia? Aqueles que confiam nos bens materiais, aqueles que confiam apenas no recurso que têm. Vai chegar um dia que estes recursos não os poderá salvar. Então pense bem sobre isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Você só vai entender o que significa fazer menção do nome do Senhor quando você estiver passando pelo vale sombra de morte. É quando você se deparar com as setas que voam ao meio-dia. Quando você terá de enfrentar um leão, enfrentar um urso, serpentes, lobos, escorpiões. Nós só entenderemos o valor da palavra menção do nome do Senhor quando a situação começar a sair dos trilhos. Nós perceberemos que os carros, os cavalos, não poderá nos socorrer. O salmista está falando em uma guerra, em palco de guerra, em campo de batalha. Alguns estavam confiando nos seus muitos carros de ferro aparelhados, como na época de Císara, aonde ele foi parar, na tenda de Jael. Outros confiam nos cavalos que eles compravam do Egito, que corria até 70 quilômetros por hora, cavalos muito ágeis. Muitos acreditavam na quantidade de carros de ferro, nos aparelhamentos para a guerra.
Mas o salmista está dizendo: mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você lembra da guerra de Josafá, segundo as Crônicas 20? Quantos reis não estavam vindo contra ele como um exército que parecia gafanhotos? Quando bate uma lavoura, Josafá se entrou em, digamos que ele ficou até com medo, teve medo ele temeu muito e ele se pôs a orar. Isso é fazer menção do Senhor. Ele se pôs a orar e Deus falou através do profeta: a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. E você viu o tamanho da bênção, da vitória que Deus deu para eles, sem eles levantarem uma única espada. Eles só foram cantando, descendo o vale de Baraque, que é o vale da bênção. Então, a menção do nome do Senhor é garantia de vitória, contanto que a observação do manual de instrução seja consultada primeiro. Porque sem a devida precaução, nem você levando a arca da aliança lhes poderá proteger. Lembra de Ofni e Finéias? Em meio a uma guerra contra os filisteus, eles disseram: vamos levar a arca do Senhor. Mas eles estavam distantes de Deus. Eles estavam desligados de Deus. E o que aconteceu? Eles caíram à espada naquele dia. Por isso, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque é garantia de sucesso e de vitória. Ao lado de Deus não tem empate, é sempre vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, você estrangeiro, não esqueça, está fazendo menção do nome do Senhor nosso Deus. A promoção e a garantia de sucesso é o que nós precisamos. Porém, se nós apenas ler a Bíblia para aquilo que nos convier e ser discípulo da maneira que nós entendamos, a gente vai se frustrar, mesmo com a Bíblia debaixo do braço. É preciso que o manual de instrução seja consultado e assim a gente fará menção do nome do Senhor de acordo com o que está escrito. Porque o que foi escrito para nosso ensino. Não esqueça de Romanos 15, verso 4. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E sabe o que acontece? A vitória foi garantida quando se faz menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Quando se deposita a confiança nele e esperar sempre nele. É vitória para nós. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe a você estrangeiro, Deus abençoe minha irmã. Olha, não esqueça, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós estaremos de pé, por conta de Deus fará isso. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome do Senhor Jesus.